Foi um mês de muitos desafios. Esse aqui. Foi um mês que a gente teve muitos desafios, não só pelo excesso de atendimentos de caso, né, mudança um pouco de alguns processos de trabalho dentro da maternidade, muitos atestados, muitas férias, e assim, as pessoas adoecem, né, e às vezes poucas horas antes de um plantão, então a gente teve muita colaboração de todo mundo, num período que eu fiquei de férias, Rosângela também entrou de atestado, Aniela e Marcel seguraram uma barra aí, né? Mas tanto na equipe da pediatria, da enfermagem, da obstetrícia, a gente teve um apoio muito grande de todo mundo. Conseguimos contando com a colaboração de todo mundo, com o apoio, com a compreensão, porque em alguns momentos a gente não está conseguindo cumprir 100% da nossa escala, né? Cobrir 100% da nossa escala. Mas temos conseguido manter aí uma escala mínima, ao contrário do que a gente tem visto em outras maternidades, né? Que às vezes fica um médico só de plantão, ou não tem anestesista de plantão, numa situação de risco. Então, gostaria de agradecer e continuar contando com a colaboração de todo mundo. Tá? Sobre as reuniões que eu estava falando, a nossa ideia agora para 2022 é a gente fazer esse rodízio das reuniões, né, de segunda a quinta, como foi manifestado pela maioria no questionário que a gente enviou, né, ano passado. Então, nós vamos fazer essa experiência para rodar, para não coincidir sempre com quem tem plantões fixos, né, e ter maior participação de todo mundo. Então, o mês de fevereiro ficou na segunda, março vai ser na terça, abril quarta e maio quinta. Depois a gente vai voltar. Quem tiver alguma sugestão, tiver tendo alguma demanda de trazer ou, né, ou alguma sugestão mesmo de pauta, de apresentação, a gente está aberto para poder receber de vocês, tá certo? O treinamento do teste rápido de sífilis, gente, está sendo compartilhado aí com todo mundo, tá? Nós vamos começar a realizar o teste rápido na maternidade, então vai ficar automático o teste rápido de sífilis, o HIV e o teste rápido de COVID. Ele vai substituir o VDRL da rotina e o fluxo, né, diante de um resultado positivo, suspeitas clínicas, todos estão lá no vídeo que o Marcel fez e está sendo compartilhado aí com todo mundo. Eu queria depois que as residentes, né, fizessem, né, a listagem, igual a gente está fazendo, de quem já fez esse curso, por a gente ir tendo um controle no dia a dia. A gente recebe o relatório, né, das respostas que tiveram de formulário, mas a gente precisa acompanhar no dia a dia também. Então, à medida que o pessoal for fazendo, a gente vai recebendo. Outra questão em relação às... Boa noite, quem está falando? É eu. E eu, Aniela. A gente também pode ter acesso ao treinamento de teste rápido? Claro, vou passar para vocês, porque foi o Marcel fez o vídeo, o treinamento, em parceria com a Educação Permanente, então ficou bem bacana o vídeo, sabe? Eu vou mandar no WhatsApp para você, Niela. Tá. Eu acho que hoje pode compartilhar também com a enfermagem, quem quiser ter acesso. Vai ser um teste que vai ser feito pela equipe médica, diferente do teste rápido de Covid, mas acho que é interessante, tem muita coisa bacana lá sobre os exames, sobre os testes, acho que vale a pena todo mundo fazer. Tá? Outras questões, né, que a gente está tendo esse ano 2022 na maternidade, na verdade, no hospital todo, é um investimento muito grande na questão da segurança do paciente. A maternidade foi o teste piloto ano passado, daquele sistema de registro de ocorrências, de eventos adversos, e agora aquele projeto que a gente foi piloto vai ser expandido para todo o hospital. Então, a segurança do paciente, ela vem como uma diretriz forte do hospital. Então, hoje vocês devem ter recebido, eu compartilhei no grupo, sobre o fluxo de transferência de clínicas do pronto-socorro. Para a gente, isso é menos frequente no dia a dia nosso, mas a gente tem aqueles casos ginecológicos, principalmente, ou alguma gestante que entra pelo pronto-socorro e que vai ser transferida. Então, lá no fluxo que eu mandei no WhatsApp, mostra todo o passo a passo, né? Lembrando que o passo a passo no fluxo, ele se refere ao sistema MV,
mas ele não substitui a passagem presencial. Então, o passo a passo lá do MV, ele é para ser feito depois que o médico de uma clínica tiver passado para outra clínica. Tá? Então, a gente sempre lembrar de fazer a conversa entre essas equipes. E dentro disso também eu compartilhei com vocês o fluxo de interconsulta ginecológica dentro do hospital, dentro do cenário que a gente tem hoje, daquilo que é possível a gente atender, daquilo que é possível a gente fazer. Não vou repassar os fluxos aqui, porque são mais longos, e aí talvez, né, gastasse até uma reunião inteira, mas os fluxos estão compartilhados com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou no dia a dia, na hora que tiver fazendo, né, uma interconsulta ou atendendo uma interconsulta, consulta, tem dúvida, pode me acionar, tem sugestão, pode me passar, tá? Sempre naquele sentido de que o que a gente procura é incentivar e estimular a conversa entre as equipes, tá? Estimular a parceria, né, entre as equipes, lembrar que a grande maioria que tem plantão fixo na semana, assim como outras clínicas têm também plantão fixo. Então, assim como a gente sabe quem é o obstetra que está de plantão comigo, quem é o anestesista que está de plantão comigo, é importante a gente ter uma integração também com as equipes do pronto-socorro, principalmente aquelas equipes que a gente demanda mais, né? Não é demandar, que a gente encaminha mais paciente para avaliação. Clínica médica e cirurgia geral. Às vezes, neurologia, mas é sempre importante a gente conhecer quem são os nossos colegas. E aí, diante de casos que a gente precisa que eles avaliem ou que eles precisem da nossa avaliação, um já sabe quem que é, um procura o outro presencialmente, passa o caso, solicita essa avaliação, obviamente dentro do possível, né? Considerando que a gente pode estar em urgências, emergências, e eles também com demandas aumentadas. Mas é isso que acho que a gente acredita que seja o melhor caminho para melhorar a integração entre as equipes dentro do hospital. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar em relação a esses fluxos, tá bom? E em relação à questão da segurança do paciente também, voltando, aquelas notificações de eventos adversos graves que são da maternidade, específicos da obstetrícia, que a gente falou nas reuniões do ano passado, isso não tem acontecido, né? Assim, ninguém, na verdade, incorporou na rotina e no processo de trabalho fazer a notificação dos eventos adversos graves obrigatórios. Exemplo, laceração de terceiro, laceração de quarto grau. É um evento que é definido como evento adverso grave. A gente tem que notificar, isso tem que ser enviado para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Mas isso a gente ainda não incorporou. Então, nós estamos desenvolvendo uma forma, né? Depois a gente passa para todo mundo, de fazer essa notificação, de tornar essa notificação compulsória. Então, talvez criar um documento obrigatório para que essas notificações sejam documentadas. Nós vamos falar aqui, o tema da aula hoje é avaliação fetal, né? Então, é prevenção da asfixia, que na reunião de dezembro, a Dani Mello apresentou os dados. Então, por exemplo, quando nasce um recém-nascido com Apgar menor que 7, no 5º minuto, é um evento adverso grave, a gente tem que fazer essa notificação, mas a gente não faz. Isso não significa que a gente está acusando alguém, ou culpando alguém, ou pedindo, olha, vem cá investigar, tem erro. Não, é porque são eventos sentinelas que a gente pode, a partir deles, melhorar processos de trabalho, tá? Então, isso aí, ao longo das próximas semanas, a gente traz o desenrolar dessas decisões que a gente vai ter, tá bom? E aí, Marcel entrou? Gente, Entrei, o Forms está funcionando. tô aqui. O Forms está funcionando para alguém? Para mim Não, para mim também não funcionou, não. Espera aí que eu vou mandar de novo, desculpa. Alguém, gente, quer fazer alguma observação? Tem alguma coisa para relatar, para falar? Aqui ninguém estava me ouvindo, né? Tá me ouvindo, Agora, Patrícia? tô te ouvindo. Ah, tá. Então, na verdade, eu queria duas coisas. Primeiro, Cacá, o meu também não funcionou. Espera aí que eu vou... Você está falando para a lista de presença, né? Isso. O meu também não funcionou, não. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Espera aí. Vou mandar de novo. Vê se vai funcionar agora.
também não funcionou, sei lá o que aconteceu. Vou tentar aqui, vamos tentar o outro aqui. Não está selecionada aquela opção de não estar mais recebendo respostas? Não, eu fiz agora. Oi, agora. Eu fiz agora aqui, não sei o que aconteceu, peraí. Bom, Patrícia, então, enquanto isso, só vou perguntar uma coisa aqui. Patrícia, com relação a isso que você falou do evento adverso, da laceração de terceiro e quarto grau... Não, só citei como exemplo, né? Não, então é isso que eu queria saber. Tem que preencher um papel específico ou a gente tem que ter informação desse dado? Na verdade, é notificar no sistema, né? Naquele gestão de ocorrências. Pois é, mas o objetivo é porque isso nunca foi falado, eu nunca soube disso, não. Não, isso foi falado ano passado nas reuniões que a gente teve com o núcleo de segurança do paciente. Tem aquela listagem, né, dos eventos de notificação obrigatória obstétrica. Isso você está falando para o DRG? Não, para o núcleo de segurança do paciente. Uai, gente, então podia ter uma lista Então, desse trem empregada no quarto, porque eu não... Eu não estou lembrando, sinceramente, eu não estou lembrando, não, desculpa, realmente eu não estou lembrando, não. Não, isso foi passado, foi discutido, mas realmente, como o núcleo de segurança do paciente era para ter feito uma ação mais incisiva, de divulgar a lista, né, de fazer essas coisas, mas também passou por outros momentos, passou por Covid e acabou a gente não dando, direcionando, né, o processo de trabalho para que isso entrasse intuitivamente para todo mundo. Então, mas isso nós vamos fazer, na verdade, eu só estou comunicando que nós vamos fazer, entendeu? Não é uma questão de... Não, eu entendi, é só porque eu fiquei pensando o seguinte, o simples relatório, quando a gente preenche o documento, não seria suficiente para ter esse dado sem precisar de fazer um documento específico para isso? Porque a notificação precisa chegar para ser notificada até no Notivisa da Secretaria Municipal de Saúde. Então, é isso que eu queria saber. Isso não é para o hospital, não. Só para o hospital. Era até o que eu ia perguntar, Patrícia. Isso migra para o Notivisa ou a gente tem que notificar no Notivisa? Não. A gente vai notificar no sistema de gestão de ocorrência do MV, isso chega para o núcleo de segurança do paciente e eles fazem, né, juntam todos os dados para enviar para a Secretaria Municipal através do Notivisa. Quando eu me casei, eu era modelo na Europa. Modelo na Europa? Isso. Que máximo, é mesmo? E você morou em vários lugares na Europa? Liliane, seu microfone está aberto. Então, nós vamos fazer assim. Marcelo, eu estava falando aqui os informes gerais, e aí eu me referi ao teste rápido de sífilis, e nós vamos definir a data, né, para começar. Sim, claro, e você fez a vontade dele, não é? Você não precisa dizer nem mais nada, porque com esse... Ficou mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo agora? Isso, agora sim. é porque tinha um som. Agora eu tô aqui. Eu também estou aqui, pessoal. Oi, Jaque. Ei, Jaque. Então, na verdade é o seguinte, como diria a Patrícia, o teste rápido de VDRL, a gente... Bom, vocês já devem... Teste rápido de VDRL? A Patrícia adora o teste rápido de VDRL. Não consigo falar teste, mas aqui eu não falei nenhuma vez, eu não policiei. Não? Maravilha. A laboratorista surta aí, a analítica clínica. Então, na verdade, é o seguinte, o exame está pronto, está tudo pronto, o protocolo está pronto, a gente só tinha que iniciar o treinamento mesmo, então, como já iniciou o treinamento, a gente já pode dar início à realização do exame, entendeu? Então, é uma coisa que já pode começar mesmo, e a gente só tem que definir uma data. Eu, por mim, não tem data nenhuma, a gente pode começar a partir de... Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é incluir o exame na prescrição padrão, então eu vou fazer isso na sexta-feira. Então, acho que a gente pode começar na segunda que vem. O que você acha? Eu acho bom, porque senão vai fazer confusão, vai acabar fazendo a prescrição padrão, e aí esquece de fazer o teste rápido, ou faz os 2 exames, né? Aí, acho que pode ser a partir da semana que vem. Então, aí dá um prazo também para aqueles que ainda não fizeram o treinamento poderem fazer. Exato. E outra coisa é que a gente tem, na verdade, né? Eu vou testar
essas prescrições padrão, então a gente vai dar tempo também, eu vou estar lá no dia, tanto no dia que chegar, no dia, né, da prescrição padrão, quanto no dia que começar, para a gente ver se vai ter algum furo, algum erro, né? Eu acho bom também começar, antes de começar a nova turma de residência, que aí todo mundo já está treinado, teste instituído, Isso. entendeu? Boa. Sem um problema na primeira semana, acho que vai ser excelente. Então tá. Deixa eu ver aqui, gente. Então, Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Não? Não? Então a gente já pode começar? Sim. Sim. Só falar que o link da lista está funcionando aí, tá, gente? Google então ótimo. Eu consegui aqui, já fiz. Eu estou só terminando. Não tem nada para você falar, não? Só para terminar um negócio aqui. Eu tenho. Já falei? Quem tem para falar? Fala, Jaque, por favor. Eu cheguei atrasada, né? Eu estava em outra reunião, peço desculpas. Eu não sei se a Patrícia falou a respeito da residência. Não, pode falar. Próxima turma. Então, tivemos uma reunião da CCE essa semana, que passou. Ficou definido, então, que a prova será dia 15, com 9 vagas. Já tem uma vaga já de um candidato, porque esse candidato já havia sido aprovado no concurso anterior e ele tinha ido para o Exército. E esse rapaz já se apresentou, então ele vai iniciar. Então, são 9 vagas para início dia 1º de março. Como de praxe, dia 1º de março, os residentes, eles iniciam as atividades com vários treinamentos. Então, a cobertura das escalas serão realizadas pelos residentes deste ano, né? Com aquelas mesmas interfaces que a gente já está acostumado, cobrindo as atividades essenciais, tá? Tão logo tenha os resultados, eu estarei passando para vocês. Mas isso acontece que os resultados saem até antes, as divulgações dos boatos saem até antes das questões oficiais, né? Então, pouco provável que vocês fiquem sabendo. No sábado agora, a Comissão de Residência vai se reunir para fazer um apanhado geral de como foi esse ano de residência, tá? E eu gostaria que vocês me enviassem, como eu sempre peço, manda sugestões, Marcelo já me deu algumas, já me fez alguns pedidos, isso tudo sempre é levado em consideração. Eu sempre converso com a Patrícia, mas como nós somos uma equipe, manda sugestões para mim, inbox, não manda no grupo não, senão eu vou acabar ficando perdida e gera uma grande discussão, mas manda, eu sempre vou mandar respostas. Tem coisas que são possíveis, tem coisas que não, tá? Então, se eu responder para vocês, isso é impossível, não leva a mal, já que é grossa não, porque não sou eu que defino, né? Quem define são instâncias superiores. E a gente não tem mais uma definição do MEC em relação assim, escala de NEL ocupa 1%, escala CTI ocupa 5%, plantão ocupa 20%. Antes tinha isso, a gente tem umas novas definições, que são da FEBRASG, e uma definição que o MEC aportou, né? Que é o crescimento, o currículo em espiral, com as definições desse crescimento crescente, do R1, R2 e R3, em atribuições e que ele deve ter e um ganho, né, ao longo desses 3 anos, tá, gente? Então, a gente vai fazer algumas alterações da escala baseado nisso, mas as coisas básicas serão mantidas, lembrando que o R também de Medicina de Família e de Comunidade e da urgência continua com a gente. Eu também estou aberta às mesmas considerações para eu levar, porque eu não defino nada, quem define são instâncias superiores. Mas eu levo, né? Igual a Marcela me pediu, deixa o residente de urgência comigo na sexta, tá? Qual que é o melhor dia? Sempre tentando também dividi-los para não sobrecarregar os plantões, quarta já tem muita gente, né? Então, eu sempre tentei dividir para ter residente na segunda, na terça, residente na quarta, tá? Então, mandem para mim as sugestões, a gente tenta mandar e fazer uma escala para eles que sejam muito proveitosa, para que eles saiam desse ciclo, né? Com o melhor rendimento possível, tá? E que a gente tenha também um bom relacionamento com todos. Estou aberta aí a perguntas, vocês podem me mandar.
ok? Márcia, agora vai ter que falar, você vai ter que começar, não tem mais assunto, acabou. Então, eu vou começar. Na verdade, é porque eu queria colocar umas cards aqui, mas aí a gente vai conversando depois, mas bom, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, só para eu saber o que eu vou encerrar aqui. Espera aí só um minutinho, gente, já vou. Então, tem mais uma coisinha rápida. Agora, Jaqueline? Rapidinho, sábado agora, a comissão de residência vai se reunir com o intuito de fazer esse seminário. Esse seminário vai ser de 8 às 10, tá? Com a presença dos membros da comissão. E aí, terminando, eu mando também os pareceres, o que ficou definido lá para vocês. Essa reunião vai ser presencial. Embora seja só com a comissão, a coordenação tá convidada, caso queira, tá? Viu? Encerrou. Que dia que é? Sábado agora? Sábado agora. Tá. Mas eu não sei se eu também. Espera aí, então vamos lá, gente. Vê para mim se vai compartilhar a tela. Espera aí, que eu acho que não. Zoom é difícil, não sei onde que eu vou, Cacá. Aqui, share screen. Tá. Bom, gente, então, na verdade, é o seguinte, eu dividi um pouquinho essa aula, porque na primeira vez que eu dei essa aula foi uma... Qual que é a tela que está compartilhada? Cacá, me ajuda. Eu não estou conseguindo... consegui agora. Muito bem. Apareceu aí para vocês? Sim. Tá ótimo. Então, na verdade, a primeira vez que eu dei essa aula foi uma aula que eu fui convidado para dar na Maternidade Odete Valadares, e o objetivo era fazer uma aula completa de avaliação fetal. Como a gente tem um tema, sempre a gente tem temas, discute algumas coisas da maternidade, então eu estou dividindo essa aula. Então, a primeira que eu vou fazer hoje é uma aula mais voltada para a questão da cardiotocografia em si, e depois a gente pode fazer uma outra aula mais voltada também para uma avaliação de vitalidade ultrassonográfica, tá? Então, vamos começar. Bom, para quem está cansado da minha voz, né, do treinamento, foram só 18 minutos. Aqui agora vai ser bem mais, né, Patrícia? Gente, eu não estou conseguindo passar o slide, Cacá. O que foi? Pronto, passou. Passou. Computador velho não resolve, não. Não é o computador velho, é o usuário que é velho. HD com pouca memória, né? Ih, minha filha, problema aí não é aqui comigo, não. é o HD não, minha filha, é a memória é minha mesmo. É porque eu não estou acostumado com esse coisinho, entendeu? Espera aí, pronto. Ótimo. Bom, vocês estão vendo aí? Mudou o slide? Sim, sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que fazer a avaliação da vitalidade fetal? Não é uma coisa que a gente tem que sempre se perguntar, porque isso é uma coisa extremamente importante. Talvez as pessoas elas tenham digamos assim, uma visão um pouco diferente. Todo mundo acha que é pro juiz, né? É por uma questão legal, e eu acho que o objetivo não é esse. Primeira coisa é o seguinte, o que a gente vai ter que fazer? Cacá, pronto. Prevenir mortalidade fetal ou complicações neurológicas. Esse é o principal ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma vitalidade fetal. E uma questão de se resguardar no processo judicial. Você fala assim, pois é, mas teoricamente eu tenho que me resguardar. Mas a medicina, você não tem que pensar na medicina pensando no juiz, você tem que pensar na medicina pensando no paciente. Então, o seu objetivo é um bom resultado fetal e um bom resultado materno quando você presta uma assistência obstétrica. Então, se você presta uma boa assistência e, consequentemente, você vai ter bons resultados, não tem motivo de você pensar em um caso de um processo judicial. Então, aquele palavrinha que eu detesto quando as pessoas falam assim, para eu ter respaldo. Respaldo depende, você pode ter tudo na literatura e ser processado da mesma forma. Então, isso é uma grande bobagem. Faça uma medicina de qualidade, que você vai ter respaldo e você não vai ter
nenhum problema judicial quando você fizer tudo dentro do que está preconizado. Bom, vamos pensar. Então, primeiro a gente tem que avaliar qual o benefício, qual o dano da gente fazer uma avaliação fetal. Então, primeira coisa, identificar fetos cuja intervenção oportuna evitaria a morte ou resultados neurológicos desfavoráveis seria o principal benefício. Então não tem dano de fazer avaliação fetal. Bom, pensa você. Por quê? Um falso positivo pode levar a uma intervenção desnecessária, causando prematuridade iatrogênica, parto instrumentado, ou às vezes é uma cesariana totalmente desnecessária. Então, tem um dano. Os falsos negativos também, se você fizer um exame mal indicado, você vai ter um exame que não alerta sobre a necessidade de uma intervenção. E isso também vai ser um dano potencial. Os testes pré-natais positivos, né, quando você faz durante a gravidez, podem permitir que alguns fetos que morreriam no útero, do ponto de vista, vamos dizer, de seleção natural, do ponto de vista de avaliação da possibilidade de sobrevivência, né, do lado de fora. Se você pega, vamos dar um exemplo aqui, né, fazer Doppler com feto com 23, 24 semanas. O Doppler está com ducto venoso alterado. Pronto. Esse era um feto que tinha que ter uma evolução natural para o óbito intraútero. E aí ele vai ser um feto que vai nascer e você vai ter um comprometimento neurológico permanente nesse feto. E também, de certa forma, podem resultar em testes resultar numa ansiedade materna totalmente desnecessária, né? Você às vezes faz lá um perfil biofísico fetal sem indicação, e aí o perfil foi mal feito, ou então passa na mão do nosso médico lá de Vespasiano, e ele solta um perfil biofísico fetal de 7 em 8 e diz para mim que o líquido amniótico é ausente, feto em situação agônica. Então, assim, é difícil, né, trabalhar desse jeito. O paciente não entende do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico, então ela simplesmente vai... Espera só um minutinho. Pronto. Agora sim consegui. Então, ela vai entender e, normalmente, a tendência das pessoas é acreditar naquilo que é o mais grave, né? Bom. E uma outra coisa, custos excessivos para os serviços de saúde, na medida em que você faz, né? Por mais que as pessoas falem assim, mas a cardio é só um papel. Não, a cardio não é só um papel. A cardio é um papel, é um aparelho que tem manutenção. Esse aparelho, ele é manipulado por um profissional médico, então gastou-se uma hora do profissional médico, e essa avaliação é feita pelo profissional depois. Então, isso tudo é um custo que a gente avalia, tá? Então, é importante a gente saber o seguinte, quando indicar a avaliação fetal? Então, vamos imaginar, tem um estudo muito interessante de 98, que é um estudo muito clássico, que se usa, mas, na verdade, foi feito para tratar rotura prematura de membranas, e esse estudo foi publicado em 2003, que avaliava qual que era a taxa de mortalidade relacionada à idade gestacional. E aí, observou-se que você tinha na faixa entre 24 a 26 semanas uma queda muito... Deixa eu ver se eu sou com a caneta da apontadora ali. Uma queda muito importante da mortalidade nessa idade e uma taxa muito alta de sobrevivência. Então, através desse estudo, conseguiu-se determinar a questão da viabilidade fetal. A gente sabe que hoje em dia viabilidade fetal é vamos dizer, um conceito muito amplo, né? Tem várias questões, tem pessoas que consideram que é só sobrevivência, tem alguns outros que consideram que é sobrevivência com qualidade de vida ou sem sequelas graves, né? Então, através desse estudo, começou-se a pensar na questão da viabilidade fetal e, por isso, estabeleceu-se que a idade gestacional seria entre 24 e 26. Também é uma revisão que foi feita também em 2017, né? Avaliou todas as crianças, né, que nasceram de 24 até 29 semanas, tá? Em crianças que pesaram menos de 1.500 gramas, e avaliou a taxa de sobrevivência relacionada à idade gestacional e obteve-se mais ou menos, né? Isso são os diversos estudos, porque foi um estudo multicêntrico, tá? Então, aqui cada um dos estudos que fizeram, e, obviamente, você tem aqui uma diferença muito grande do tipo de centro onde essa criança nasceu, então, do tipo de assistência que esse bebê recebeu, né? Mas, de certa forma, a gente tem aqui que acima de 70% você tem com 26 semanas. Então, são estudos que eles têm mais ou menos
a mesma correspondência do ponto de vista de idade gestacional. Então, primeira coisa, não tem que se falar de avaliação fetal quando não se tem viabilidade fetal. Então, não adianta eu falar, eu tenho um neném em sofrimento. Tá, mas se ele sair do lado de fora, ele não sobrevive do lado de fora. Então, primeira coisa é definir a viabilidade e saber que ele está dentro da viabilidade. Bom, em quem que a gente vai fazer a avaliação fetal? Então, Royal College, em 2000, coloca, né, nos suas publicações que a cardio não determina efeito significante na morbimortalidade perinatal e não há evidências para recomendar o seu uso rotineiro. Também o Royal College, em 2000, coloca que a cardio apresenta elevadas taxas de falso positivo e baixa especificidade, aumentando o risco de intervenção obstétrica desnecessária. A COG, em 2000, Royal College, em 2002, o uso rotineiro da cardio não é recomendado, porém deve ser realizada na avaliação fetal de casos de restrição de crescimento fetal. Cochrane, em 2006, fez uma revisão e recomenda que a cardio apresentaria resultados falsos positivos de 40% a 50%. Então, a cardio antiparto não teria efeito significante nos resultados perinatais de morbidade e mortalidade, bem como no aumento de cesárea eletiva ou indução do parto. Febrasgo, em 2010. A maioria das sociedades internacionais recomenda a realização de ultrassonografia Doppler cardio e perfil apenas em gestantes de alto risco, com suspeita de insuficiência placentária ou restrição de crescimento. A COG, em 2014, está indicada em gestações nas quais o risco de perda fetal anteparto é aumentado. A COG, em 2014, as técnicas de vigilância fetal pré-parto são usadas rotineiramente para avaliar o risco de morte fetal em gestações complicadas por doenças maternas pré-existentes, por exemplo, diabetes, bem como naquelas em que as complicações se desenvolveram, por exemplo, restrição de crescimento fetal. Royal College, em 2016, monitoramento eletrônico do coração do bebê não deve ser oferecido rotineiramente durante o trabalho de parto, a menos que a mãe tenha um risco maior de complicações do que o normal. Bom, e isso comprova para a gente, né, e é muito interessante saber que nossos protocolos do hospital, eu acho que talvez nós somos a única maternidade que começou a fazer isso, eu acho que foi uma maternidade que a gente construiu isso desde o início, né, desconstruiu, na verdade, essa tradição de se fazer cardiotocografia em toda paciente que tiver 40 semanas, fazer cardiotocografia em toda paciente que for induzir o parto. Então, não existe essa recomendação em lugar nenhum, né? Então, realmente, a gente vai fazer isso nas pacientes que tiverem, né, riscos de óbito fetal ou riscos de complicação. Os fatores causais de uma hipóxia fetal, então, seriam do compartimento materno, placentário ou fetal. Considerando que o materno poderia ser uma atividade uterina excessiva, né, como a taxistolia, resultando na hipoxemia materna, hipotensão materna. A insuficiência placentária crônica, né, como compartimento placentário, eventos placentários agudos, um descolamento, né, uma ruptura de vasa prévia, esgotamento energético fetal, um feto às vezes já com CIU, já comprometido, né, e um comprometimento de fluxo sanguíneo umbilical, um nó verdadeiro, um anidrâmino, né, se tiver uma compressão de cordão. Bom, esse é um quadro clássico, tá? De 97, isso é usado sempre em várias aulas de sofrimento fetal, e só observa que o estresse, né, a insuficiência crônica nutritiva e respiratória, causa uma resposta adaptativa primária, e isso pode resultar numa taxa de crescimento fetal. Obviamente, se esse estresse se mantiver, você vai ter uma resposta adaptativa secundária, onde você vai ter conservação da energia fetal, por isso o feto diminui a movimentação, e diminui a reatividade cardíaca fetal, que basicamente é o quê? Aquela aceleração após o movimento. Você também vai ter uma redistribuição circulatória, causando a vasodilatação cerebral, aumento da resistência da aorta e da artéria umbilical. O crescimento placentário ele vai ser maior do que o crescimento fetal, por causa da tentativa de aumentar as superfícies de troca, porém o feto ele não recebe, né, essas trocas. O objetivo é para melhorar as trocas, obviamente, e o feto vai apresentar um quadro de policitemia. Por quê? Porque ele está entrando em hipóxia, então ele vai tentar aumentar o carreamento de O2, e com isso ele aumenta a produção de eritropoetina e aumenta a policitemia. Só que, ao mesmo tempo, o aumento da policitemia, ele tem um aumento da viscosidade. Esse aumento da viscosidade leva a uma retenção de CO2. E aí, esse feto entra em quadro de acidose respiratória se ele for descompensado.
e, obviamente, vai resultar também numa acidose metabólica. O aumento da resistência feto-placentária vai ser a diástole zero, né? Reduzindo a perfusão renal, com isso o oligodrâmnio, reduzindo o tônus fetal e o movimento fetal, diminuindo a reatividade e variabilidade cardíaca, resultando nas desacelerações cardíacas, padrão agônico e o óbito fetal. Quando a gente fala aqui, ó, isso é interessante, porque isso é uma linha numa cascata, é muito estranho as pessoas falarem assim, então um feto, é muito estranho você pensar num oligodrâmnio e um anidrâmnio por causa placentária sem uma alteração de Doppler, sem um aumento de resistência feto-placentária. Então, é por isso que hoje em dia é mandatório você fazer uma avaliação do Doppler para você verificar se aquela causa do oligodrâmnio é uma causa placentária, né? Então, de redução de perfusão. Bom, obviamente, todos esses fatores vão depender da privação crônica e capacidade de adaptação e os eventos agudos associados, né? Então, a gente sabe que tem fetos que se adaptam mais, tem fetos que se adaptam menos. Bom, uma outra coisa interessante a gente avaliar, por que a gente define a idade gestacional de interrupção como 41 semanas, né? Então, o estudo de 2010, né, ele fazia avaliação por faixa etária de gestantes e que você avaliava a mortalidade em relação à idade gestacional. E você tinha mortalidades fetais aumentando com 40 semanas, chegando em níveis satisfatórios com 41, mas a partir de 41 você tinha uma inclinação muito grande do gráfico. E da mesma forma, né, isso foi feito pensando num outro estudo em 2017 também, considerando as mortes fetais e o tempo da idade placentária, então a gente considerando o tempo de gravidez. E a gente observou realmente um crescimento muito grande a partir de 41 semanas. Então, por isso que se estabeleceu 41 semanas como, dentre esses estudos, como o limite que a gente considera para interrupção. Obviamente, a gente pode considerar que o aumento para 42 não é tão grande, então é por isso que a literatura ainda diz que 42 semanas ainda é aceitável, né? Bom, e aí a gente chega em duas avaliações totalmente diferentes. Primeiro, a avaliação fetal anteparto. O objetivo é tentar detectar um sofrimento fetal crônico. E segundo, a intraparto, tentando detectar um sofrimento fetal agudo. Então, considerando aquelas indicações, o que a gente teria como indicação materna para anteparto seria pacientes com quadros de diabetes, síndromes hipertensivas, lúpus eritematoso sistêmico, SAF, anemia falciforme, aloimunização, hipertiroidismo mal controlado, uma cardiopatia cianótica ou alguma vasculopatia. Tá? Como indicações fetais, a gente teria restrição do crescimento fetal, gestações gemelares, gestações pós-termo a partir de 42 semanas, redução de atividade fetal, oligo ou polidrâmio, perda fetal anterior, ruptura prematura de membranas, né? Vamos considerar que pode haver infecção associada ou a questão do oligodrâmio. Isso é uma coisa que eu tenho observado, as pessoas não avaliam a ruptura de membranas como uma necessidade de cardiotocografia, e vamos pensar que é o seguinte, eu estou dizendo uma ruptura prematura fora do trabalho de parto, tá? Então, essa é a anteparto, diferente de uma paciente que acabou de romper bolsa durante o trabalho de parto. Então, essa paciente não vai precisar, mas a paciente que houve uma ruptura prematura, essa a gente vai precisar de avaliação, sim. E as hidropsias fetais não imunes é um outro exemplo, algumas outras causas também. Bom, as intrapartos, o que seria de indicação? Uma suspeita de cório, sepsis ou qualquer outro caso onde a gente tem uma infecção materna, que poderia resultar numa hipóxia fetal. A hipertensão materna severa, então níveis maiores ou iguais a 160 por 110. Uma coisa que a gente não faz de rotina, mas que a gente deve fazer é usar a cardiotocografia em todo paciente em uso de ocitocina. Tem algumas recomendações, não são as recomendações que são aceitas mundialmente, mas que mandam, inclusive, fazer uma monitorização contínua. Fato é que, se você faz uso da ocitocina e mantém um nível de contrações até 5 contrações, você não tem, na verdade, um risco aumentado. Mas, obviamente, a gente tem que fazer quando fizer o uso de ocitocina. Presença de mecônio, na verdade, o objetivo disso daqui é a gente descartar um sofrimento fetal como causa desse mecônio e não
fazer uma predição do risco de sofrimento fetal pelo mecônio. Mecônio não causa sofrimento fetal. Sofrimento fetal pode resultar em mecônio. Então, são coisas diferentes. Sangramento vaginal importante durante o trabalho de parto. Alterações do BCF detectadas à ausculta intermitente. Pacientes com gestação de alto risco, então, em especial, ciúme, pré-eclâmpsia e diabetes tipo 1, recomendado pela COG. E em casos de trabalho de parto prolongado, né? Os métodos que a gente teria de avaliação fetal não invasivo seria ausculta fetal intermitente, mobilograma, cardiotocografia com e sem estresse, perfil, avaliação do líquido, Doppler e ECG fetal. Com métodos invasivos, oximetria fetal, gaso fetal e CTG com análise do segmento ST. Bom, como basicamente a gente só tem esses daqui disponíveis, então a gente só vai falar deles. Claro que eu não vou falar exatamente de todos, nós vamos ficar mais restritos realmente à cardiotocografia, tá? E à ausculta intermitente. Bom, então a ausculta intermitente, a gente pode escutar, né, com sonar ou com pinar. Normalmente a gente associa a medida da altura uterina e movimentação numa avaliação clínica pré-natal que a gente faz em todas. Qualquer paciente de baixo e alto risco a gente vai fazer. E a recomendação é que durante o trabalho de parto, você tenha durante e após as contrações as medidas feitas e a cada 15, 30 minutos no primeiro estágio. E no segundo estágio, a cada 5 minutos. Gente, quem está com o áudio aberto aí, por favor? Pode fechar, por favor. Bom, uma revisão da Cochrane de 2006. Gente, continua o áudio aberto. Quem que é que está com o áudio aberto aí, por favor? Não sou eu. Bom, uma revisão da Cochrane de 2006 demonstrou que score de Apgar e taxa de admissão em UTI são semelhantes em pacientes com monitorização contínua da frequência ou ausculta intermitente. Nessa mesma revisão, o uso da monitorização contínua, ao invés da ausculta intermitente, aumentou a taxa de parto operatório, ou seja, eu não tive taxa de admissão UTI e eu aumentei parto operatório. Então, isso é algo que fala contra a monitorização contínua de rotina. Para mulheres saudáveis e que tiveram uma gravidez sem complicações, deve ser oferecida a ausculta intermitente para monitorar o bem-estar fetal. Isso deve ser realizado usando ultrassom Doppler ou estetoscópio pinar. Ofereça ausculta intermitente para todas as pacientes com baixo risco de complicação e não ofereça cardiotocografia em pacientes de baixo risco de complicação em trabalho de parto. Bom, então vamos falar um pouquinho da cardiotocografia. Esse é o aparelho que a gente tem no Isoleta, um deles, né? A gente tem agora um outro mais novo lá. Mas esses são os maiores. A gente tem 3, que é o da Bistos. Algumas coisas práticas, tá? Esse é um sensor de ultrassom, então ele é um sensor de ausculta, que a gente pode prender ele com uma faixa que vem elástica, pode usar uma fita, uma faixa de crepom, ou pode usar o esparadrapo, que eventualmente a gente usa, tá? O sensor de pressão, que é o sensor das contrações, ele tem um sensor aqui que ele é sensível a variações de pressão. Então, quando você usa esparadrapo, você pressiona e você não permite que ele tenha o efeito elástico e você tem um aumento, um risco maior de ter falha do registro. Então, ele não deve ser usado com esparadrapo, tá? Bom, primeiro nós temos que definir, é uma cardio antiparto ou uma cardio intraparto? A duração mínima de uma cardio é 20 minutos. E ela pode se estender por 40 minutos ou mais, tá? Para a gente excluir o sono fetal. Porém, a gente pode interromper com 10 minutos se ela tiver um resultado satisfatório. Mas para eu dizer que uma cardiotocografia ela está ruim, eu tenho que ter deixado pelo menos 20 minutos, tá? E se nos 20 minutos ela não ficou satisfatória, eu espero mais 20 para excluir o sono fetal. Combinado? Mas eu tenho uma cardio de 10 minutos boa, tá ótimo. Considerando a cardiotocografia, ela tem uma taxa de falso negativo bem baixa, de 0,20 a 0,65, então a especificidade dela é muito boa, né? Mas ela tem um falso positivo muito grande, né? Então, você entende que um óbito fetal até uma semana após um resultado normal é 1,9 em 1000. Isso é um resultado muito satisfatório, tá? O ideal para cardiotocografia é a paciente sentada, sim, sentada, e eu vou demonstrar para vocês, tá? Ou em decúbito dorsal e lateral, com a cabeça elevada 30 a 45 graus.
Bom, vamos lembrar que é o seguinte, se eu tenho uma cardio boa, com a paciente deitada até de barriga para cima, ótimo, a cardio está ótima, isso não é um problema. Mas se eu não tenho uma cardio suficientemente boa, vamos modificar a posição. Não é que é obrigatório ela estar sentada, não, mas para eu dizer que uma cardio está ruim, ela tem que estar numa posição adequada. A posição ela não muda a atividade fetal, desde que não haja hipotensão relacionada à compressão de grandes vasos. Então, se eu tiver uma paciente com risco maior de compressão, essa paciente tem uma possibilidade maior de ter essa compressão durante uma posição mais em decúbito, e isso aumenta o risco de eu ter uma alteração da cardio. Bom, esse slide, quando eu fiz essa aula da outra vez, tá? Eu fiz esse slide no dia da aula, porque eu tinha tido um plantão noturno com a Betânia, residente, e era uma paciente com bolsa rota, e eu falei isso com ela sobre a cardio sentada, e eu vou mostrar para vocês a cardio que nós fizemos no dia. Eu fiz esse slide justamente por isso. Primeiro, vamos lá. Paciente é deitada, tá? Eu tenho a ação da gravidade de cima para baixo. Então, eu tenho uma tendência de compressão de alça de cordão muito maior, tá? Então, a tendência é essa, tá? Bom, se eu tenho uma paciente recostada, tá? Eu tenho uma tendência menor. Por quê? Porque eu divido essas duas forças, tá? Agora, se eu tenho uma paciente, e aí vou contar para vocês, essa foi a paciente, essa cardio deitada, praticamente lisa, olha, assim, com a variabilidade péssima. Essa daqui foi ela em posição de assim, 30 graus, tá? Aí a gente teve uma variabilidade melhorada, mas a gente tinha umas desacelerações muito longas, né? E com ela assentada, aonde você tinha aqui, né, uma descompressão desse cordão, eu tive essa cardiotocografia. Não é mentira, vocês podem olhar os horários, tá? Então, essas cardiotocografias são da mesma paciente nestas posições, tá bom? Bom, então, o que nós vamos olhar de cardiotocografia? Primeira coisa que a gente vai avaliar, linha de base, tá? A linha de base é a média dos batimentos mantidas por um mínimo de 2 minutos em uma avaliação total de 10, excluindo segmentos com variações maiores que 25. Então, eu nunca vou colocar a aceleração ou a desaceleração na medida da linha de base, tá bom? E, por exemplo, mudança de linha de base, né? A gente não vai colocar ali, ou então alteração de BCF, eu nunca vou botar lá, é 112, é 115, tá? É 117, eu sempre vou andar de 5 em 5 para a linha de base. Eu gosto muito de colocar a linha de base de 120 a 130, tá? O normal é de 110 a 160, lembrando que várias pessoas têm 120 como parâmetro, e isso já caiu por terra há muito tempo, tá? Considera-se que entre 160, acima de 160, desde que por mais de 10 minutos, é considerado taquicardia, e se você não tiver essa manutenção por mais de 10 minutos, é só uma taquicardia transitória, isso não tem valor, tá? A bradicardia seria mantendo abaixo de 110, né? Ou, e aí em qualquer situação, 1 minuto, 2 minutos, ou qualquer coisa, né? Ou 20 segundos, ou se você tiver entre 90 e 110, desde que sustentada, tá? Alterações com duração menor que 10 minutos, tá? Ou duração maior do que 10 minutos. Então, sempre a gente vai ver o seguinte, se essa taquicardia ela está maior do que 10 minutos, você vai pensar sempre em alteração de linha de base, tá? Se essa bradicardia, aí vocês vão pensar da linha de base, né? Tiver maior do que 10 minutos, por exemplo, aí a gente já vai pensar, obviamente, que pode ser um quadro de sofrimento, um bloqueio cardíaco, né? Um feto que pode ter um bloqueio total de nó atrioventricular, então ele pode manter essa bradicardia mais do que 10 minutos, tá? Bom, aqui é só considerando a questão... puxou um tanto de coisa, gente, peraí. Tá, aqui é só considerando a linha de base, a tendência da linha de base durante, com o passar da idade gestacional é cair, tá? Então, você tem que uma linha de base maior de 150, é a média das gravidezes abaixo de 25, e é a tendência linear de queda dos batimentos cardíacos, mas é uma tendência leve, tá?
à medida que a idade gestacional vai passando. Bom, então a gente vai pegar aqui um traçado, vou pegar aqui um traçado mínimo de 10 minutos, que é esse aqui, vou pegar uma área que não tem a aceleração, vou pegar 2 minutos e eu vou ver aqui qual que vai ser a média de batimentos nesse traçado. Então, aqui que eu vou avaliar a linha de base. Bom, variabilidade, esse talvez seja o parâmetro mais importante da cardiotocografia, tá? As oscilações de frequência cardíaca, né? Você vai avaliar num segmento de 1 minuto, considerando que seria normal entre 5 e 25. Ausente, se você não detectar uma linha reta praticamente. Reduzida, se você detectar abaixo de 5 batimentos de diferença, ou se ela estiver aumentada acima de 25 batimentos, tá? Eu tenho visto muita gente dizer cardio comprimida, mas às vezes ela tem um padrão um pouquinho mais baixo, mas aí está mais do que 5. Então, ela não é cardio comprimida, tá? E vamos lembrar que é o seguinte, se você tiver uma cardio comprimida, para você considerar ela comprimida, você tem que ter mais de 50 segundos de avaliação, né? 50 minutos de cardio para avaliar essas 5 linhas de base. E se você tiver mais do que 3 minutos, você considera que isso não é uma cardio reduzida, você considera que isso é uma desaceleração, tá? Vamos lá. Então, é essa daqui. A gente pegou aqui uma cardio, ela tem uma variabilidade, ó, pegamos aquela mesma cardio. Nessa área aqui, onde você não tem aceleração nem desaceleração, você tem aqui uma variabilidade de 20 batimentos. Aí aqui a gente vai ver várias cardios. Então, essa é uma cardio ondulatória com a variabilidade moderada, então está entre 5 e 25. Essa daqui já é uma cardio comprimida, então está abaixo de 5. Essa daqui tem um padrão saltatório, então ela tem uma variabilidade aumentada, acima de 25. E a gente teria um outro padrão, que é esse padrão aqui, que a gente chama de sinusoidal. Ele é muito típico de anemia fetal. Observe que ele não tem pico, tá? Ele é arredondado, tá bom? E esse é um padrão de anemia fetal grave, é um padrão grave. E não vamos confundir com o pseudo-sinusoidal, que ele é um quadro mais agudo, que pode ser tanto de sangramento, analgesia, né, ou quadro de sucção fetal intraútero. Então, vamos lembrar, qual que é a diferença deles? É que o pico aqui é arredondado e o pico aqui é em espícula, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, das acelerações transitórias. As acelerações transitórias após a movimentação ou contrações uterinas, a gente vai avaliar também na cardio. O que seria? Seria um aumento abrupto, tá? E a gente vai dizer o seguinte, o que é abrupto? Passou da linha de base, né, atual, do início até o pico tem que durar menos do que 30 segundos, tá bom? Temos que ter 2 acelerações para dizer que esse feto é reativo. Se eu tiver um feto com menos de 32 semanas, se eu tiver um pico de no mínimo 10 batimentos acima da linha de base, eu posso dizer que ele teve aceleração transitória, tá? E tem que durar no mínimo 10 segundos. E para fetos acima de 32 semanas, eu tenho que ter 15 batimentos de alteração com duração mínima de 15 segundos. Então, menor de 32, 10 batimentos com no mínimo 10 segundos, acima de 32, 15 com no mínimo 15 segundos. Então, aqui a gente teve, ó, esse aparelho tem registro de movimentação fetal e aqui tem um registro materno da movimentação fetal, tá? Então, a gente teve aqui movimentação fetal e a gente teve aqui aceleração. Ó. Então, aqui movimentou, acelerou. E foi abrupto, ó. Estava aqui, de repente, desse início até o pico durou menos do que 30 segundos. Foi uma aceleração maior do que 15 segundos e ela durou quase 1 minuto, tá? Aí a duração a gente sempre coloca do início da aceleração até o momento que ela retorna à linha de base, tá bom? Então, aqui você teve aceleração transitória em todos esses picos aqui. Bom, se você não vê aceleração transitória, você pode fazer o estímulo sonoro, tá? O estímulo sonoro vai estar indicado naqueles fetos que não movimentam ou que não estão reativos com a movimentação ou com contrações. E aí você vai colocar, nossos cardios têm o estímulo sonoro, tá? 60 a 115 decibéis ao nível do polo cefálico, então normalmente lá embaixo, próximo do osso do pubis. Não coloque em cima do osso, porque isso diminui a
a intensidade da onda e fazer um som de 3 a 5 segundos. Se você tiver uma aceleração mínima de 20 batimentos e que ela durar no mínimo 3 minutos, ele é um feto reativo. Se ela tiver menos do que 20 ou menos do que 3 minutos, um feto hiporreativo. Agora, se ele não tiver essa resposta, depois de 2 estímulos, a gente considera um feto não reativo, e aí esse feto a gente vai ter que fazer uma nova avaliação, obviamente com o perfil biofísico fetal. Bom, aqui ó, vocês veem, foi feito o estímulo sonoro aqui, simplesmente suspendeu, e aí ele até mudou a linha de base, porque ele ficou bem acelerado, teve picos, teve outras acelerações transitórias, mas ficou mais do que 3 minutos. Tá? Bom, desacelerações seriam as quedas da frequência cardíaca em relação à linha de base, e essa queda tem que ter mínimo de 15 batimentos e duração mínima de 15 segundos. Tá? A gente chamaria de desaceleração precoce, o que se chamava antigamente de DIP-1, como uma desaceleração que normalmente ela é gradual, ou seja, ela demora mais 30 segundos ou mais para ela chegar, e ela retorna à linha de base coincidente com as contrações. Por que se parou de usar DIP-1? Porque às vezes você tem desacelerações precoces, mas não são em trabalho de parto ainda, são contrações que não configuram trabalho de parto. E DIP significa desaceleração intraparto. Então, a gente não usa mais esse termo DIP-1 em nenhuma situação. Tá? Normalmente, essas pacientes que têm isso, pode ser compressão do polo cefálico, e isso acontece muito na fase ativa de trabalho de parto. Houve-se um tempo que se determinava que desacelerações precoces, na época se chamava DIP-1, em mais de 50% das contrações, significavam risco de sofrimento fetal. Não, hoje em dia isso caiu por terra, não existe isso mais. Então, se você tem uma desaceleração que ela é gradual, não é abrupta, e ela tem mais ou menos uma imagem em espelho, ou seja, o mesmo que ela demora para cair é o mesmo que ela demora para subir, você considera que ela é precoce, porque ela está normalmente coincidente com as contrações. A tardia, ela também é gradual, normalmente ela demora mais do que 30 segundos, tá? O nadir, que é o inferior dela, ela vai estar sempre abaixo, depois do pico da contração, então sempre você vai ter aqui, ó, desacelerações depois do pico da contração, né? E normalmente ela vai retornar para a linha de base, tá? A hipóxia fetal mediada por quimiorreceptores é uma das situações onde isso acontece. Obviamente, é um sinal inicial de hipóxia fetal, então a gente não é indicação absoluta de interrupção imediata, tá? E vamos considerar que em um traçado com variabilidade reduzida e sem acelerações, elas podem ter talvez um pouquinho mais rasas, porque a gente considera que se ela está com variabilidade reduzida, a amplitude da desaceleração vai ser tão reduzida quanto a amplitude da variabilidade, tá bom? Bom, e as variáveis, que antigamente chamavam de DIP-3, elas não têm relação com contração, elas são súbitas. Você tem um retorno súbito à linha de base, variando também em formato, tamanho e duração, e também em relação com as contrações uterinas. Elas estão mais relacionadas à compressão de cordão, circular de cordão, mediada por barorreceptores e quimiorreceptores periféricos. Podem ser não complicadas ou favoráveis, normalmente ela tem formato de V, então você vai ter uma breve aceleração antes, tá? E pode ter também uma breve aceleração depois. Essa é uma que a gente chama de favoráveis, tá? Mas elas podem ser desfavoráveis ou complicadas. E aí existe uma regrinha que a gente chama de regra dos 60. Se cair mais do que 60 batimentos, ou seja, em relação à linha de base, então ela era 140, caiu para 80. Se o nadir chegar ou alcançar 60 batimentos, e aí em valores absolutos, ou se ela durar mais do que 60 segundos, aí ela vai ter um aspecto em U, ao invés de um aspecto em V, elas são complicadas ou desfavoráveis, tá? Normalmente, ela vai estar associada, ela pode estar associada à diminuição de variabilidade, e aí, obviamente, ela é complicada ou desfavorável. Se ela tiver um quadro que a gente chama, né, deixa eu ver se está aqui, não.
abifásica, ou em W, que é aquela que a gente vai ter assim, ó, ela cai, aí tenta recuperar, não consegue, cai de novo e depois recupera. Ou se você tiver um retorno de uma aceleração prolongada ou mudança, um retorno com aceleração prolongada, ou seja, caiu, né? Vamos dizer que ela caiu rápido, mas demorou para voltar, retornou para a linha de base mais lentamente, ou se tiver mudado de linha de base, se ficou mais taquicárdico ou se ficou menos bradicárdico, tá? Isso também é uma que a gente chama de complicado ou desfavorável. Bom, esse slide é um slide complexo, mas só para vocês entenderem a lógica fisiopatológica das alterações da carga. Então, a primeira coisa que a gente imagina é o seguinte: um feto em hipóxia e descompensação fetal, ele vai ter aumento da resistência placentária, hipóxia ou compressão de cordão. Então, são as 3 situações que a gente vai ter aí. Bom, o sistema nervoso central ele vai precisar de reduzir o consumo de oxigênio para manter a perfusão fetal. Então, o que ele vai fazer? Diminui a movimentação do feto e diminui a movimentação respiratória. Bom, eu vou ter um aumento da pressão fetal em função desse aumento dessa resistência. Então, existem baroreceptores fetais e, ao mesmo tempo, com o acúmulo do CO2, eu vou ter quimiorreceptores fetais. E o efeito que eles vão ter é uma resposta do sistema nervoso autônomo, principalmente o parasimpático, para prevenir a hipóxia miocárdica. Então, o que eles vão fazer? Reduzir a frequência cardíaca. Olha, eu estou retendo CO2 e eu estou aumentando a pressão. Então, o que eu vou fazer? Diminuir a frequência para gastar menos oxigênio no coração e, ao mesmo tempo, para reduzir a pressão fetal. Com isso, eu vou ter as desacelerações. E aí eu vou ter a variável, que é mediada pelo baroreceptor, e as tardias ou prolongadas, que é mediada pelos quimiorreceptores. Porém, mesmo dessa forma, eu ainda tenho manutenção temporária do débito cardíaco. Então, é algo que ainda pode ser revertido se eu tiver uma situação de parto mais rápido, né? Então, não é o momento da gente ter, nesse momento, a gente ainda definir uma interrupção. Bom, em relação a isso, eu também tenho uma resposta simpática com o objetivo de fazer uma vasoconstrição periférica dos rins, pulmões, intestinos, fígado e corpo para priorizar, né, a relação, a questão cerebral. Esses quimiorreceptores, eles também vão atuar na adrenal, liberando catecolaminas com esse objetivo de causar vasoconstrição periférica. Bom, nesse momento eu vou ter uma taquicardia e aumento da linha de base. Então, imagina, eu tinha só desaceleração, de repente foi piorando a desaceleração, e aí eu comecei a voltar com taquicardia. Então, esse feto ele passou desse nível para esse nível de complicação. Bom, eu vou ter dessa forma, né, a distribuição do consumo cardíaco, e aí eu vou ter aquela vasoconstrição, mais uma vasodilatação cerebral, com o objetivo de priorizar cérebro, coração, suprarrenais e placenta. Então, esse aqui seria um quadro de centralização de fluxo. Quando eu tenho isso e eu não tenho uma manutenção de perfusão satisfatória, eu vou começar a ter uma disfunção do sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo é o responsável pela variabilidade. Então, nesse momento, eu vou ter queda e ausência da variabilidade. Então, quando a gente fala que a variabilidade é o mais importante, por quê? Porque se eu tenho uma variabilidade preservada, eu ainda estou nesse nível e nesse nível, tá? Então, eu ainda não cheguei nesse nível de injúria. Bom, e obviamente, se eu tiver uma queda dessa variabilidade e eu mantiver, eu vou ter a disfunção miocárdica, e aí eu vou resultar na bradicardia, e aí, obviamente, a bradicardia, né, vai resultar no óbito fetal, tá? Lembrando que, se eu tiver só uma compressão aguda, eu também posso ter bradicardia, gente. Então, nem sempre as bradicardias já são disfunções miocárdicas. Eu tenho que lembrar que eu tenho que ter uma bradicardia com ausência de variabilidade, que ela talvez tenha sido precedida de desacelerações, tá? Então, vamos lembrar isso. Então, cronologicamente, eu vou ter desaceleração variável ou tardia, eu posso ter elas, né, abrupta, com a contração ou sem.
As acelerações, elas passam a ficar ausentes, e aí você vai ter as tardias, né? Junto, sem uma aceleração. Aqui você ainda tinha uma aceleração, aqui agora você não tem aceleração mais. Com isso, você tem uma elevação da linha de base. A variabilidade ainda se mantém normal, mas as desacelerações vão ficando mais amplas, mais profundas e demorando um pouco mais para voltar. A linha de base se torna instável, começa a alterar a variabilidade até o momento que a gente tem a queda progressiva da linha de base, e o nome step ladder, que é de degrau de escada, até resultar no óbito fetal. Tá? Bom, algumas drogas podem alterar o padrão da frequência cardíaca. A analgesia, tá? A lidocaína e a bupivacaína podem causar bloqueio simpático, resultando em hipotensão. Oi? Oi, desculpa. Posso só te fazer uma pergunta? Não sei se você vai fazer essa analogia mais para frente, do momento da interrupção. Aquele slide que você mostrou o anterior, 2 antes, esse aí. Isso, mas eu não vou fazer isso não, porque a gente não existe uma análise do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico. Você não consegue falar assim, ó, aqui você interrompe, aqui você não interrompe. O que a gente tem que analisar, e aí, obviamente, se eu tenho uma desaceleração variável e tardia e prolongada, ainda não é momento de eu pensar. Mas, se isso está se mantendo e eu tenho um colo 2 centímetros grosso posterior, aí é outra história. Isso. Era mais ou menos nesse sentido que eu estava pensando, no sentido daquela conversa, né, da gente prevenir o desfecho neonatal, né? Não, claro. Eu só acho, né? assim, é difícil você ter uma receita de bolo de quando intervir. Mas assim, mais pensando assim, enquanto a gente está nessa monitorização intraparto. Mas o objetivo, se você consegue entender a fisiopatologia da história, e aí, obviamente, vamos dizer que talvez eu, você, Gisele, as pessoas, né, têm mais tempo, quanto tempo nós demoramos para conseguir ter esse feeling, e eventualmente a gente erra. Eventualmente a gente peca pelo excesso, eventualmente a gente não identifica alguns sinais que poderiam ter aparecido, e eventualmente podem ter alguns sofrimentos onde você não tem sinais identificáveis. Né? Então, assim, só que não dá para ter receitinha de bolo, tipo, olha, aqui interrompe, aqui não interrompe. Sim, né? Não, de jeito nenhum, mas só a gente pensando no alerta que é quando você tem, por exemplo, uma desaceleração tardia prolongada, que isso já pode estar representando uma acidemia fetal. Mas com certeza já era. Isso, exatamente. Só que ela pode ser uma acidemia fetal. Aí você tem que analisar dentro do contexto. Se esse feto vai tolerar isso bem, se é um... Previsão de tempo de nascimento. Isso, se está evoluindo bem, se não está, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Ou se você tem alguma suspeita clínica, mas não consegue uma cardiotocografia, ou a cardiotocografia ela é inconclusiva, né? Então, a gente tem que pensar que é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Mas nesse sentido... Você falou uma coisa... assim, que no momento que eu estou vivendo, mas é uma coisa sensacional. A cardio, ela serve para dizer se o feto está bem. Ela não serve para dizer se o feto está ruim. Então, uma cardio, para ela ser inconclusiva, ela não te dá garantia de que o feto está bem. Então, você não pode pressupor que está ruim, que não está ruim, porque a cardio não está alterada. É esse que é o problema. E na dúvida, aí é melhor uma intervenção, né? Claro. Né? Providenciar o nascimento o mais rápido possível, seja qual a via tiver mais fácil, for mais próxima ali do nascimento, né? Sim. Então, acho que eu só queria fazer mesmo esse paralelo, né? Para a gente pensar nisso. Que momento que a gente tem mesmo, assim, dentro dessa fisiopatologia, que a gente conseguiria intervir. E é o que você falou também, o que a gente tem disponível hoje, né, nem só no Risoleta, não, na grande maioria da realidade da obstetrícia brasileira, é cardiotocografia. Ela tem os falsos negativos, falsos positivos, mas é o que a gente tem. Então, a gente sempre tem que pensar, diante daquele traçado, em que momento dessa fisiopatologia eu me encontro para poder fazer a intervenção no sentido de prevenção de uma hipóxia neonatal. Exato. Né? E aí, só completando, então é o seguinte, é aquilo que eu falei, gente. A cardio, ela é para ter um resultado, assim, eu preciso avaliar um resultado
se o neném está bem. Eu não preciso avaliar que ele está mal. Porque qual de vocês aqui que tem alguma dúvida de uma mãe que tem um líquido meconial, que ela era hipertensa e que ela está com 5 centímetros e que o feto está, se eu estou escutando, 80, 80, 80, 80, 80, 80 se mantendo. Eu não preciso de cardiotocografia para dizer que esse feto está ruim, né? Então, o objetivo da cardio é mostrar que o feto está bom, não diagnosticar que o feto está ruim. Bom, então eu tinha falado aqui, bloqueio simpático, hipotensão materna, insuficiência útero-placentária e bradicardia. Narcóticos parenterais, meperidina, então por isso que hoje em dia a gente não usa mais, ela foi muito usada na década de 80, 90, e a gente, inclusive, quando o Risoleta abriu, ainda se usava, tá? Meperidina no trabalho de parto para reduzir a dor, mas ela diminui a variabilidade e as acelerações. Morfina também, mesma coisa, também diminui os movimentos respiratórios. Cocaína diminui a variabilidade de longo prazo, tá? Os corticoides diminuem a variabilidade, principalmente a betametasona, que foi feito o estudo. E o sulfato de magnésio também diminui uma variabilidade de curto prazo, inibindo o aumento das acelerações com o passar da idade gestacional. Então, a ideia disso, a gente saber isso, é eu pegar uma pré-eclâmpsia grave, fazer uma cardio e não achar que porque a variabilidade sozinha, isolada, está diminuída, e ela está em uso de sulfato de magnésio, eu tenho que indicar uma cesariana, tá? Então, vamos tomar cuidado, isso aqui é importante para a gente. Uma outra coisa, jejum materno, tá? Pode alterar a frequência e o padrão da movimentação fetal? Pode, mas não altera a hemodinâmica fetal e a resposta da frequência cardíaca fetal. Então, existe uma história que é muito engraçada, que as pessoas falaram assim, dá comida para a mãe para fazer cardio. Isso não existe em lugar nenhum. A gente evita o jejum, tá? Só porque eu quero que o feto aumente, movimente, para ele poder né, fazer a aceleração que eu quero. Mas isso não é obrigatório, tá? Cacau e cafeína podem alterar a movimentação fetal, mas a dose, tempo e efeito ainda não foram estabelecidos. Então, com base nisso, a Cochrane, em 2012, diz que a administração de glicose materna não demonstra reduzir a incidência de cardio não reativo. Então, gente, parem de fazer cardiotocografia e botar glicose venosa nas pacientes. Isso não existe, isso dá um pico de insulina, pode dar até hipoglicemia reversa. Então, isso não faz sentido, tá? Para com essa bobagem. E outra coisa, entrega um pão para a paciente para ela comer antes da cardio. Não, faz a cardio, se tiver alterada, a gente faz um perfil, ou se tiver alterada e ela tiver tudo bem, a gente vai fazer, né, dar para ela comida. Só que o objetivo ali é só a movimentação fetal. Então, isso não vai alterar o padrão do BCF, tá? Então, para com essa história de dar comida para os pacientes, porque às vezes a gente chega no plantão, a paciente comeu para fazer cardiotocografia, era uma pré-eclâmpsia grave com cesárea anterior, tá? Bom, a manipulação fetal, não existe evidências suficientes que apoiem o uso de manipulação fetal manual durante a cardio ou outros testes de bem-estar fetal. Então, essa história de falar que, deixa eu mexer o feto para ver se ele altera, isso não tem recomendação na literatura, tá? Bom, e a partir de todas essas coisas que a gente falou, a gente tem a classificação da ACOG de 2009, tá? É uma recomendação C, mas é uma classificação boa, onde a gente tem. O que é importante para a gente? A cardio normal e a cardio anormal. A categoria 2 é uma cardio que pode ser tanto um menino que vai morrer, como pode ser um menino maravilhoso. Então, gente, categoria 2 não é utilizada para você definir conduta isoladamente. Então, vamos lá. O que é uma cardio 1? Todos os critérios abaixo. Então, tem que ter linha de base entre 160, 110 e 160. Uma variabilidade moderada. Não deve ter acelerações tardias, mas pode ter precoce ou variável. A cardio 3 seria a anormal. Então, normalmente, eu vou ter que ter a variabilidade ausente associada a um desses aqui. Desacelerações tardias recorrentes, variáveis recorrentes, bradicardia ou padrão sinusoidal. E tudo que não for nem a 1 nem a 3 vai estar na 2. Então, eu vou ter bradicardia não acompanhada de variabilidade ausente, então tem só uma bradicardia, taque isolada, diminuição da variabilidade ou ausente, mas não tem desaceleração nenhuma, variabilidade aumentada, ausência de acelerações após estímulo fetal, variáveis acompanhada de variabilidade mínima ou ausente, desacelerações prolongadas maior que 2 minutos ou menor do que 10 minutos,
Desacelerações, desculpa, E menor, né? Então, ela é entre 2 e 10, por quê? 10 minutos, acima de 10 minutos, a gente chama de mudança de linha de base. As desacelerações tardias recorrentes, com variabilidade moderada, e aquelas que tiver outra característica, de ombros, retorno lento para a linha de base, ou taquicardia subsequente. Lembrando, ombro seria essa aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma desaceleração, onde você tem aqui, ó, um ombrinho antes da desaceleração e um outro ombrinho depois da desaceleração, tá? E aqui o aumento da linha de base. Bom, o retorno lento ou uma taquicardia subsequente. Então, as condutas. Primeiro, na categoria 1 é uma cardio normal, é um exame conclusivo, interrupção se não houver outro fator de risco. Categoria 2, ela é indeterminada. Então, a gente vai ter que manter a monitorização, ou repetir essa cardio daqui a um tempo, repete daqui a 1 hora, reavalia essa paciente, tanto clinicamente quanto do ponto de vista fetal. E aí, essa avaliação clínica, em alguns casos, a gente faz reanimação intrauterina, tá? As medidas de reanimação intrauterina eu vou falar ali na frente. A categoria 3 é uma categoria que a gente considera anormal. A gente faz uma avaliação clínica materna, medidas de reanimação, e nesse momento a gente vai preparar para um parto operatório, tá? Bom, avaliação e reanimação intrauterina, tá? Então, aquelas pacientes que a gente vai fazer categoria 2 e 3 da cardio. Primeira coisa, eu vou suspender o agente estimulador. Então, eu estou usando a ocitocina, suspende a ocitocina, tá? Vou fazer um toque vaginal, avaliar a presença de prolapso, reduzir o colo do útero ou auxiliar na descida fetal. Isso daqui vai ser importante, porque eu vou avaliar ali, ó, tem que alterar e eu tenho que resolver o trabalho de parto, então eu tenho que, vamos dizer assim, estimular que esse parto nasça com um tempo menor. Posso reposicionar a mãe no decúbito lateral, tanto esquerdo quanto direito. Corrigir uma hipotensão materna se presente, pode ser o quê? Uma bradicardia que começou aparecendo depois de uma analgesia. E aí, então, eu vou corrigir a hipotensão, vou dar uma efedrina para eu não, não é anestesista. Vai dar efedrina para esse paciente, né? Vai dar aquele outro lá que eles gostam, eu esqueci o nome. Presença de taxistolia, obviamente, o ideal é usar tocolítico, a gente não tem disponível, né? A maioria dos serviços não tem, tá? A terbutalina como tocolítico. Existe uma recomendação de se usar também o salbutamol, mas hoje em dia é uma recomendação fraca, tá? Então, o que a gente sabe é que você pode hidratar bastante a mãe e esperar o efeito da ocitocina reduzir. E a oxigenação materna, que esta está caída por terra há muito tempo. Revisão da Cochrane de 98 e a COG 2009. Não se dá oxigênio para a mãe, por um motivo muito simples. O oxigênio é tóxico. Se eu tenho uma mãe que recebe mais oxigênio, a expectativa é que essa mãe diminua a sua frequência respiratória, porque ela vai ter menos CO2. Tendo menos CO2 e ela diminuindo a frequência respiratória, eu vou ter uma redução da perfusão intraútero. Então, a oxigenoterapia não melhora a perfusão intraútero e tem um risco de piora da perfusão intraútero, tá? Então, essa história de botar catéter nasal em gestante que está desacelerando, isso não existe, tá? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a cardio, né, principalmente, e vamos abrir aí para discussões e alguns questionamentos, se alguém tiver alguma dúvida. Combinado? Vamos lá. E não se esqueçam de assinar a lista de presença todo mundo. Ninguém tem. Nada, todo mundo aprendeu tudo? Não, Marcel, foi excelente, né? Eu acho que essa correlação, né, que você faz dessa visão do que está acontecendo ali do ponto de vista, tô sem câmera, do ponto de vista fisiopatológico e com o dado clínico que a gente tem ali, né? Isso é muito bom. Apesar de que a obstetrícia ela ainda é primitiva, né? Assim, a gente só tem a cardiotocografia para inferir o que está acontecendo ali dentro, né? Então, isso muitas vezes acaba enganando a gente. Eu acho que o mais importante é associar o quadro clínico, a suspeita clínica com o resultado que a gente está tendo, né? E dentro daquilo que a gente conversou um pouquinho ali, do que a gente precisa
ver o tentar inferir mesmo o que está acontecendo ali, o que a gente tem que intervir ou não, tentando prevenir aqueles desfechos que a Dani apresentou na reunião do mês passado. E na dúvida, né, assim, teve dúvida mesmo ali, não conseguiu concluir, não conseguiu estabelecer, você não tem segurança, e tem uma suspeita clínica de que possa estar acontecendo ali uma acidemia fetal, que evolui para um desfecho favorável, melhor é a gente interromper imediatamente, seja pela via de parto mais fácil que estiver ali para aquele momento, né? Então, eu acho que a gente, né, tem que evoluir nisso mesmo. Lembrar da importância de laudar essa cardiotocografia, a gente criou ótimo você falar laudo, isso. né? A gente criou o laudo, e como isso ainda não está tão intuitivo e não automático para todo mundo, a gente tem visto que isso às vezes passa despercebido. E também guardar, né, o traçado da cardiotocografia, verificar se a data e o horário na cardio estão corretos, colocar o nome da paciente, carimbar, né, grampear. Nós deixamos um grampeador amarrado na parede de cardiotocografia, para que esse traçado não se perca, não seja extraviado, né, ao longo aí o prontuário passa na mão de tanta gente. Eu tenho algumas cartas aqui, só para que for. Eu queria achar uma aqui que eu não achei, eu não lembro quem que foi que me mandou. Tá, gente? São cards lá do hospital, quero que vocês, né, não entendam que assim, são cards assim, de eventos que aconteceram no hospital, só para vocês verem, né, não tem nome, não tem nada. Essa que eu queria ter colocado, só para vocês verem alguns exemplos de sim. Enquanto você acha aí... Pode falar. Eu quero parabenizar a sua aula, foi maravilhosa. Obrigado. Realmente. Eu já assisti várias, né? Já assisti, acho que todas as versões, e cada vez ela tem melhorado, especialmente essa questão da fisiopatologia, porque uma coisa é ler lá o traçado, qualquer um pode ler um traçadozinho, gente, isso aí, você treina uma pessoa, ela faz uma leitura gráfica, mas entender a fisiopatologia, o que está acontecendo, aquela questão toda, que ali é um sistema nervoso autônomo que está sendo lesado, é um mecanismo de hipóxia, né? Igual um curso de eletro, fazer um curso de eletro e ler o traçado, com o tempo você faz, mas o que está acontecendo? A sua aula ficou muito espetaculosa, então parabéns. E eu queria dar os parabéns também pelo que vocês falaram. Aquele laudo, gente, ele é muito importante, porque às vezes a gente pega a cardio, lê e dá como laudada, só tem o nome da paciente. Vai falar, alguém viu essa cardio? Alguém leu essa cardio? E eu tenho visto os laudos, tenho pegado com os acadêmicos, com as residentes. Isso é importante, porque elas fazem um laudo, é uma oportunidade que elas têm um minutinho para sentar e falar, não, isso está acontecendo. E entender, olha, isso aqui é uma desaceleração, o que está acontecendo? Eu achei o laudo muito formidável também, viu? Que bom. E ele ficou um laudo assim, o objetivo foi uma coisa assim, bem dinâmica. Muito, e assim, de muito você objetivo. colocar, não colocar, objetivo. Sim. Agora, o que é importante é laudar de forma correta. Porque outro dia, por exemplo, a gente teve uma dessas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu até botar. A gente teve um laudo incorreto, por exemplo. Né? E acho que eu discuti com esse residente, você falou, o Marcelo pegou essa aqui e relaudou com a gente. Então, isso também é importante. Não, esse laudo não está correto, vamos rever? Então, como você está lá na coordenação, esses prontuários voltam para vocês, né? Na verdade, assim, até não voltam pela coordenação, voltaram porque aconteceram em plantões de pacientes que eu olhei depois. Discussões, entendeu? Né? De condutas, né? Por exemplo, olha, vocês estão vendo essa card aqui? Abriu aí ou não? Abriu. Pois é, essa card foi uma cesariana. Olha para vocês verem. Ela tem uma variabilidade ótima, tá? Ela teve uma desaceleração que a gente pode dizer até que ela é variável, mas olha, para dizer que ela é tardia, pode dizer que ela é tardia, mas foi uma. Depois teve uma outra que foi coincidente com um pico. Olha para você ver. Coincidente com um pico. E aqui tem uma cara até de ter tido uma perda de foco. E outra, foi super sutil e a variabilidade se manteve. Então, essa foi uma cardio que foi indicada uma cesariana para essa paciente. Né? Então, né, nesse caso, assim, não teve não fez muito sentido, né? Deixa eu ver se tem aqui a outra, essa outra tem nome, deixa eu ver, tem uma outra aqui que é interessante, essa, tá?
Peraí que eu vou aquela abrir. desaceleração, até nem sei se é desaceleração, porque dependendo Exato, da calibragem, ela pode... nem durou 15 segundos. Exatamente. Como está calibrado. Pode ter sido, às vezes, uma movimentação fetal, perdeu o foco, é aí que está. Esse é o ponto. Né? Então, assim, ela nem se configura como desaceleração. Então, assim, agora, a indicação dela foi uma indicação de cesariana por causa dela. Tem uma outra aqui também, ó. Essa daqui é uma paciente que, olha que interessante para vocês verem. Essa daqui, nós fizemos essa foi uma indicação bem feita. Deixa eu ver se a gente fez aqui. Não estou falando que as outras foram mal feitas, não, gente. É porque essa foi uma minha que raramente a gente vê esse quadro, tá? Mas assim, por quê? E é um menino que estava assim. Bom, conseguiram ver aí? Esse é um clássico padrão em W. Olha para vocês verem. Ela parece que é uma cardio assim, muito ruim? Não parece, não. Mas olha, ela tem uma variabilidade diminuída. Esse aqui o aparelho estava com defeito, mas olha, está com uma variabilidade diminuída. Ela é tardia. É um padrão em W. Olha para vocês verem. Tá vendo? Ó, ela começa a querer voltar, não consegue e volta. Ou seja, ela tem uma duração maior do que 1 minuto. Ela teve mais do que 15 segundos e ela tem um padrão em W. Essa é uma categoria 2? É. Só que essa paciente estava com 2 centímetros de dilatação. Então, nesse momento, foi o que eu falei. Ela era uma paciente que precisava de uma cesárea imediata? Não. Mas ela também não era uma paciente que eu ia colocar, manter um trabalho de parto e acompanhar um trabalho de parto que seria prolongado numa paciente primigesta. Então, aqui, mais do que uma receita de bolo, é uma análise que a gente faz do ponto de vista de, assim, correlação clínica e correlação com o exame que você está vendo e, ao mesmo tempo, também com a experiência que a gente tem, né? Apesar de que ali, sim, ela ficou muito clara, né, e tudo, mas assim, e tem uma outra que eu queria ver com vocês. Por exemplo, olha, por exemplo, essa foi uma outra cardio que foi indicada uma cesariana com 10 centímetros. Vamos lá. Vocês estão vendo essa daí, ó. Vocês têm alguma opinião, sim, a respeito? Não tá vendo. Não tá vendo? Tá. Então, olha para vocês verem. Ela tem muita perda de foco, primeira coisa, tá? Então, aqui, ó, a gente usar esse padrão aqui, esse parâmetro, para poder determinar que essa paciente aqui tem uma cardio ruim, isso aqui não deu certo, não. Agora, você pode dizer o seguinte, aqui ela teve uma desaceleração tardia, mas ela teve uma recuperação rápida, a variabilidade está se mantendo, tá? Ela teve uma aceleração transitória não, posterior à aceleração. Então, vamos dizer, esse feto está num quadro inicial de hipoxemia? Sim. Tá sim, não é mentira. Pode ser um quadro inicial e pode ser um quadro típico do período que ele estava? Pode. Foi uma indução, um trabalho de parto prolongado? Pode. Mas era um feto que estava com 10 centímetros. Então, assim, não tinha uma indicação absoluta, APG9 em 10. Então, assim, sabe aquele esquema que, olha, não é uma indicação absoluta, né? Então, esperasse um pouquinho mais, virasse a paciente de lado, colocasse ela sentada, porque ela era uma bolsa rota, não foi, ela foi em decúbito dorsal, né? Esperasse manter um pouquinho. Então, essa daqui podia ter sido uma cardio melhor avaliada. Agora, Marcel, só uma coisa, a gente tem que ficar meio atento, porque uma aceleração para cima da linha de base depois de uma desaceleração, então ele recupera, mas ele vai bem para cima da linha de base, também é um padrão patológico, né? Sim, mas isso não quer dizer que você tem que interromper imediatamente, porque não, eu mas ainda eu não além falei que tem, não, mas eu não falei que tem que interromper imediatamente. É isso que eu estou falando, mas isso falei que temos que ficar atentos, porque um aumento da frequência cardíaca após uma desaceleração pode indicar também um padrão patológico, né? Sim, aqui, ó, a categoria é não necessariamente patológica, ela entra como categoria 2, uma desaceleração com outra característica, taquicardia subsequente, entendeu? Agora, o que ali a gente tem que ver, se ela manteve taquicardia por mais de 10 minutos, já virou mudança de linha de base, e a taquicardia também qualifica ela como categoria 2, da mesma forma, né? E uma última que eu queria mostrar para vocês,
espera aí, só essa última que é a melhor. Assim. Eu tinha separado umas, mas a gente perde os trem. Não sei onde que estava nosso celular e pronto. Essa daqui, essa inclusive conversei com os profissionais que atenderam e aí realmente assim, eles realmente viram que, né, foi uma interpretação errada. É claro que isso também tem repercussões. A gente sabe que a interpretação ela tem muito também do momento, do plantão que você está vivendo, é um plantão cheio, é um plantão tumultuado, né? Mas, por exemplo, essa cardio, ela foi considerada uma cardio categoria 3, essa que teve um laudo errado, né? Então, assim, para mim ela é uma categoria 1, é uma cardio maravilhosa de figura de livro. Eu não considero ela nem 3. Ela teve uma desaceleração variável, então veio, ó, ela teve uma que não teve contração, ela nem trabalho de parto era, né? Então, ela teve uma desaceleração e, de repente, ela voltou para a linha de base. Aqui ela teve outra desaceleração, voltou para a linha de base. A variabilidade dela é ótima, ela teve acelerações transitórias. Então, essa aqui é uma cardio categoria 1, né? A gente não pode nem chamar ela de categoria 2, tá? Então, essa foi uma interpretação errada. Então, ela tem uma cardio longa, inclusive, foi uma cardio bem feita, né? Então, assim, talvez a gente não sabe, né? O momento, o que foi, né? Era uma indução, então assim, vamos entender o que é. Mas essa daqui realmente foi um exemplo de uma cardio que foi uma indicação realmente que não foi muito bacana, não, né? Mas, obviamente, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a gente tem que pensar primeiro, não era trabalho de parto, essa paciente ainda podia passar pelo processo de trabalho de parto, processo de indução, né? Então, era uma cardio que induz, repete quando ela entrar em trabalho de parto, né? Vamos lembrar, gente, que é o seguinte, essa história da cardio antiga, né, de se fazer cardio para induzir, né, que era o grande erro de tudo, é porque é o seguinte, uma cardio boa antes não significa que o feto vai ficar bom depois. Então, se você quer induzir e fazer uma cardio depois, ótimo, beleza, muito melhor do que você fazer uma cardio antes. Por quê? Porque você faz uma cardio antes sem indicação e às vezes você indica uma interrupção por cesariana, uma paciente que não ia representar nada, absolutamente nada de sofrimento, né? Então, sim, por isso que a gente considera essa questão realmente do falso positivo muito alto. Bom, mais alguém tem alguma outra observação? Eu acho que tem umas coisas aqui, ó. O Caio fala que ainda tinha umas espículas quando voltou para a linha de base. Isso, deixa eu responder aqui e na ordem. Não, acho que só tem umas perguntas aqui. Vou mandar o link da presença de novo. Quando estamos induzindo o parto de uma paciente de alto risco, teria alguma indicação de intervalo para repetir a cardio ou seria só se houver algo diferente? Não, na verdade é o seguinte, eu preciso de uma avaliação fetal de uma paciente de alto risco. Bom, então, essa cardio eu vou fazer uma avaliação para induzir, isso é um fato. Que ela já tem indicação de fazer anteparto. E ela também tem indicação de fazer intraparto. Bom, então a gente espera que você faça no momento que ela tiver uma fase ativa de trabalho de parto. Você fez antes, tá boa. Você fez depois, tá boa? Você pode até repetir a cardio? Pode. E se tá tudo bem e a ausculta intermitente também tá bem, a princípio eu acho que não tem nenhuma recomendação, né? Não existe nada na literatura dizendo que você tem que fazer cardio de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né? Tem alguns lugares que falam de monitorização contínua. Então, obviamente, você faz pré-indução, anteparto, faz uma durante a indução na fase ativa, né? Ou se aí entrar nos outros critérios, por exemplo, virou uma indução muito prolongada, um trabalho de parto prolongado, uma bolsa rota que rompeu e ela não entrou em trabalho de parto, aí você repete a carga, tá? Ou ausculto intermitente, ou um mecônio, essas coisas. Acho que só teve essa, só a Sara que perguntou. Gente, eu vou colocar de novo aqui o link da lista de presença. Deixa eu ver aqui. Para quem não fez, tá? Quem não preencheu. Gente, eu queria só aproveitar, já que está falando da cardio, falar sobre o cuidado e o zelo que a gente tem que ter com o nosso patrimônio, né, em relação aos nossos aparelhos de cardiotocografia. Acho que vocês não imaginam o tanto que eles se danificam e que a gente manda para manutenção.
Então, a gente sabe que às vezes está ali no momento do parto, você fez uma cardio, precisou tirar e volta para assistência, você não teve tempo de limpar, de enrolar o fio. A gente está em equipe, tem alguém ali que está um pouco mais de sobreaviso na sala, quem viu, né? Seja outro colega médico, outro residente, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, vamos ter o cuidado. O profissional que é o responsável, o médico ou enfermeiro, não pode imediatamente tirar, alguém vem, limpa, guarda. Uma coisa que danifica muito é aquele plugzinho, que se a gente olhar, aqueles metaizinhos, aquelas hastes bem fininhas, que aquilo, um pouquinho de força que faz, ele entorta por dentro, ele quebra, aí a gente tem que mandar para manutenção e fazer toda uma troca, né? O fio fica jogado no chão, passa rodinha por cima, isso danifica. Então, a gente sempre lembrar de ter o cuidado, acabou de usar, viu que o colega acabou de usar, mas ele foi ocupado, não custa nada, vai ali, enrola, limpa o fio, né? Aquelas faixas também, às vezes elas se contaminam, encosta em secreção, encosta em sangue, viu que sujou, tira, entrega para o responsável, né? Então, é isso mesmo, assim, até a Maria está falando aqui que ela encontra, né, cardio mal cuidado, isso é diário, gente, com todos nós, tá? Assim, em todos os plantões. Então, a gente precisa ter esse cuidado a mais, sim, com o nosso patrimônio, né? E a gente sabe a dificuldade que é a gente adquirir ficar trocando, né, equipamentos, fazer manutenção, aí de repente a gente tem 3 cards, de repente só tem uma funcionando, aí fica aquele transição, né, da admissão para dentro do bloco, então só aproveitar para falar isso mesmo. E aí, ó, achei 2 que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, gente, essa daqui, ó, observa aqui. Primeiro, a pessoa um traçado que assim, ó, não tem uma, né, a contração aqui não está bacana, não está muito beleza e tudo, mas observa que ela está com uma, todo mundo vai falar assim, tá taquicárdico, não está não. Essa foi uma cardio que estava com defeito, tá? Mas não é que estava com defeito, é que o plug da cardio quebrou na entrada 1, e aí colocaram o plug da cardio na entrada 2, aí o aparelho entendeu que era gemelar, e aí quando ele entende que é gemelar, não sei se vocês viram aqui em cima, ó, ele muda a linha de base e ele cria outras frequências, porque ele registra os 2 gemelares ao mesmo tempo. Então, a frequência estava ótima, estava tudo normal, só que estava no papel para cima, considerando porque isso aqui era gemelar, entendeu? Então, essa daqui foi uma... E aí, obviamente, vamos observar. Você observou que clinicamente, né, não está condizendo com aquilo que você está vendo, gente. Muda o aparelho, né? Peraí. Bom, e aí uma última, agora é a última mesmo, que era essa aqui. Acho que essa eu não passei, não. Não, essa não. Que também essa foi uma cesariana. Deixa eu achar. Aqui. Essa também foi uma cesariana. Então, olha para vocês verem, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo a setinha? Minha, não. Sim. Sim, então tá. Marcelo. Então, ó, essa aqui foi uma cesariana, mas olha para você ver, aqui teve perda de foco, né? Então, aquela história que a Gisele falou, às vezes a gente não considera se foi desaceleração. Mas se for uma desaceleração, vamos considerar que foi tardia. Teve outra tardia aqui, depois teve outra, depois, ó, mudou o parâmetro, teve aceleração, depois teve uma outra aqui que não teve a ver com contração nem nada, então provavelmente foi uma variável. Então, essa daqui pode ter sido, inclusive, variável. Por quê? Porque o aspecto dela é em V. O aspecto em V é um aspecto que tem muito mais, né, a tendência de ser da V de variável, né, do que um aspecto quando ela é em U, então quando ela tem uma duração prolongada. Então, essa aqui é uma cardio ótima, tá? Foi indicada também uma cesariana por conta dessa situação aqui, tá? Bom, deixa eu ver se mais alguém... Sim, Eloá, não, beleza. Gente, então era isso, tá? Passei o link aqui, vocês responderam o link, todo mundo, vocês pegaram o último aqui. E agradecer a presença de todos. Eu acho que, assim, tem muito tempo que eu não vejo tanta gente na reunião, né? Chegou um momento aqui que eu vi 54 pessoas, tá? Então, assim, agradecer a todo mundo, quem está aqui também, os residentes, tem os residentes aqui de todas as especialidades da saúde da família, que eu não sei
Eu não sei se tinha, mas eu vi aqui da urgência e emergência e os nossos residentes também. E se alguém tiver dúvida, podemos responder isso depois. Se alguém lembrar de alguma coisa para perguntar, a gente pode conversar sobre isso depois também, tá? E depois eu vou fazer a proposta da gente fazer a segunda parte, que é a parte de ultrassonografia e dor. Tá bom? Ótimo, obrigada, viu, Marcelo? Foi excelente. Parabéns. Tá? Aviso, esta gravação, esta aula ficou gravada. Obrigada, viu, Cacá? Ô, gente, só esqueci de